da disciplina da usinagem CNC, né? Comando numérico computadorizado. Bom, então pessoal, como nós vinha falando, nós estávamos começando a falar sobre as funções preparatórias, né? Função G. Então, existem várias funções G, cada uma para uma finalidade. Por exemplo, como nós já comentamos, a função G20. Tá? A aplicação dela é para referenciar a unidade de medida em polegada. Então, quando tua máquina CNC quer fazer uma programação em polegada, tu vai colocar G20 para informar a máquina que tu está trabalhando, aquelas medidas que tu está colocando, aquelas coordenadas que tu está colocando em X e Z são em polegadas. Já a função G21 possui a mesma finalidade da função G20, porém é para uma unidade de medida no sistema métrico. Então, por exemplo, se nós colocarmos as coordenadas x20, z20, a gente está dizendo para a máquina x 20 mm no eixo x, né, e 20 mm no eixo z. Então é a mesma função da G20, só que para o sistema métrico. Uma outra função importante é a função G90, tá? Que é o sistema de coordenadas absoluta. Vocês já fizeram alguns exercícios de coordenadas absolutas e coordenadas incrementais. Vocês sabem que existem diferenças entre os valores que a gente descobre lá em coordenadas absolutas e coordenadas incrementais. O que ocorre é que precisamos informar a máquina se nós estamos trabalhando em coordenadas absolutas ou em coordenadas incrementais. Para avisarmos a máquina que estamos trabalhando em coordenadas absolutas, nós temos que colocar o código G90. Assim, a máquina sabe que a gente vai executar então as operações em coordenada absoluta, tendo uma origem prefixada para a programação. Já no caso do sistema de coordenada incremental, nós utilizamos a função G91. Assim, né, todas as medidas são feitas através da medida anterior, né? Como vocês já fizeram alguns exercícios, a gente avisa a máquina então que com G91 nós vamos trabalhar no sistema incremental. A função G92, outra função G, estabelece um limite de rotação e estabelece também uma nova origem para o sistema de coordenadas. A função G92, juntamente com o código S e mais 4 dígitos, é utilizada para limitar a rotação máxima do eixo árvore, né? Então, por exemplo, G92, S2500, M4. A gente está dizendo para a máquina não passar de 2500 RPM e manda ligar, né? M4 é uma função para ligar a máquina no sentido anti-horário. A função G92 ela vai ser utilizada junto com a função G96, que a gente vai ver mais adiante. Tá? Então, o G92 estabelece o limite para a rotação da máquina. Ah, para que isso? Ah, porque a máquina ela vai até 6.000 RPM, 7.000 RPM. Mas a gente não quer trabalhar nessa gama de velocidade. A gente quer uma velocidade mais baixa. Então, a gente pode limitar essa rotação. Tá? Eu vou falar primeiro o G92, tá? Que é o último aqui desse slide, só para fazer mais sentido com o G96, desculpa, para fazer mais sentido com o que a gente acabou de falar, que foi o G92. O G96, então, ele estabelece a programação em velocidade de corte constante. O que é a velocidade de corte? Cada ferramenta tem uma velocidade de corte, que é indicada pelo fabricante. O G96, então, se nós colocarmos G96 S200, a gente está dizendo para a máquina, né, que nós estamos com uma velocidade de corte de 200 metros por minuto, que é indicada lá na caixa da pastilha ou na caixa da ferramenta. Isso nos leva, então, que a própria máquina calcula a rotação conforme o diâmetro que ela está usinando. Tá? Isso faz variar a velocidade. Então, como se o torno ficasse acelerando, desacelerando,
conforme o diâmetro do material que ele está usinando. Isso, então, essa função, geralmente, ela vem, após essa função G96, vem a função G92 para limitar a rotação da máquina, né? A rotação máxima que ela vai atingir. Porque em alguns casos, se tu vai usinar, então, um diâmetro muito pequeno, a rotação da máquina vai, com o cálculo, né, que vocês fazem na usinagem convencional, você sabe que vai dar um valor muito alto. E a máquina não tem capacidade para isso. E então a gente limita, né, para não ter problemas, para não trabalhar sempre no valor máximo da máquina. Bom, pessoal, então voltando agora ao G94, uma função importante. O G94 estabelece avanço em milímetros por minuto, tá? Ou polegadas por minuto, depende se a gente usou o G20 ou o G21. A função G95, ela estabelece então avanço por rotação, que é a mais utilizada nas nossas aplicações. Tá? Essa função então prepara o comando para computar todos os avanços em polegada por rotação, se foi utilizado o G20, e milímetros por rotação, se foi utilizado o G21. Outra maneira de programar a rotação do torno, a gente tem duas maneiras. A maneira em velocidade de corte, que o próprio torno calcula a rotação, e aí usa o G92 para limitar essa rotação máxima, ou a gente pode usar o G97 e estabelecer uma rotação constante. Então a gente programa a rotação. Então a gente vai fixar a rotação do eixo árvore, né, utilizando também o auxílio, né, da função S, que determina a velocidade, e a função M3, que manda ligar o torno, né, no sentido horário. Então um exemplo seria N70 na linha 70, G97, S2500, M3. Então a gente vai fixar, então todas as operações da peça serão feitas então com essa rotação de 2500 RPM. Bom, então ainda nessa revisão, vamos falar sobre o avanço rápido, a função G00. Essa função, então, ela serve para posicionar ferramentas, movimentar os eixos, na maior velocidade fornecida pela máquina, né? Então, por exemplo, lá no nosso centro de usinagem, é 600 metros por minuto. É muito rápido, é uma velocidade realmente muito rápida. Isso então serve para o quê? Para aumentar a produtividade. Tu não quer sair a ferramenta de um lado da peça e para o outro lado da peça devagar. Tu quer que vá mais rápido para te aumentar a produção. Então, a expressão que trata o G00, então ela vem N, que é o número da linha, né? Pode ser N10, N20, N30. Depois a gente coloca G00 e na mesma linha a gente coloca X, Y e Z. No caso do torno, nós vamos ter X e Z. No caso do centro de usinagem, nós vamos ter o X, Y e Z, as três coordenadas. Então, no exemplo dessa figura abaixo, estamos lá na linha N50, não importa o que veio antes, não importa o que vai vir depois da N70 também. E aí a gente só quer movimentar do 00, né, que está ali no gráfico ao lado, até o ponto X50 e Z100, na maior velocidade da máquina. Então a gente coloca a seguinte expressão: G00, X50, Z100. Bom, nós saímos dessa posição e vamos até essa posição. Perfeito. Depois, na outra linha, na linha 60, a gente diz Z150. A gente quer que venha o Z150. Observem que nós não informamos o X. A gente poderia informar X50, Z150? Poderia. Pode deixar só Z150? Sim. O que acontece? Se tu deixa só o Z150, ele pega a coordenada do X anterior e mantém. Tá? Beleza, estamos no Z150. Depois disso, na linha 70, ele diz X25, Z125.
Nesse momento, a gente retorna, então, para o x25 e o z125. Lembrando, o G00 é o avanço rápido, com a maior velocidade fornecida pela máquina. Então, aqui tem o passo a passo que eu acabei de explicar. Então, ele sai do G00, manda para ir para x50 Z100, vem para cá. Depois, manda ir para Z150, vem para esse ponto. E após, retorna então para o x25, Z125. Bom, além do G00, que eu repito, é com a maior velocidade que a máquina é capaz de executar, nós temos o avanço linear com a velocidade programada, o G01, tá? Que ele é utilizado para movimentar a ferramenta com a velocidade de avanço controlada por um parâmetro f, que é o parâmetro de avanço, que ele pode ser, então, em milímetro por rotação, lá utilizando o G95, ou milímetros por minuto, utilizando lá o G94, né? Lembrando que é o G20 é polegada e o G21 é milímetros, né? Ou ao contrário, ou posso ter me enganado também. Tá, mas enfim, os G20 são para milímetros polegadas e os Gs 94 e 95 para definição do avanço. Então, nessa linha, né, que nós temos em programação aqui, a gente vai programar da seguinte forma. N, número da linha, sei lá, N200, G01, X, tal valor, Y, tal valor, Z, tal valor, F, tal valor. Beleza. Vamos para o exemplo aqui que fica mais fácil. Na linha 50, G00, X28, Z2, M3. G00, você já conhece, é o maior avanço da máquina. Ele manda vir para o X28 e Z2. Digamos que ele está nesse ponto aqui. Ele manda vir para onde? X28, Z2. Manda vir para cá. Lembrando que o 0 PS está aqui. Então, para cá é positivo. Para cá é negativo. Para cima é positivo. Mandou vir para o X28, Z2. Né, como se fosse um perfil de uma peça. Um pouquinho antes de encostar na face aqui desse perfil que vai ser feito. Então, estamos aqui nesse ponto. Em G01, ele manda aí x35, z-5, f0.2. Então, o que ele manda fazer? G01, avanço programado, manda aí então para o x35, z-5, f.02. f0.2 milímetros por rotação. Tá? Então, a cada rotação da placa, o carro longitudinal se deslocará 0,2 milímetros, 2 décimos. Beleza, então a gente sai do x28 e vai para o 32, z-5. Depois disso, então a gente vai para o z-40. Observe que ele não colocou x35, porque ele pega a coordenada x anterior. Depois, no outro ponto, ele diz x45, z-60. Então, ele sobe aqui, né? Quando tu coloca os dois eixos, o x e o z, juntos, esse movimento, essa interpolação, ela ocorre junto. Tá? Então, ele vai do x45 ao z-60, juntos, simultaneamente, os dois eixos. Quando a gente coloca só uma informação por linha, que nem o caso do z, ele executa primeiro vai até o ponto z selecionado. Se em outra linha nós colocasse o x, ele iria se deslocar só em x. Quando coloca os dois na mesma linha, os dois se deslocam juntos. Então aqui toda a explicação, né, em avanço rápido, com o fuso ligado, ele vem até a função, até o x28z2. Depois ele vai com o avanço programado, uma velocidade de 0,2 milímetros por rotação, com G01, para a posição 35 z-5. Depois ele vai para o z-40, né, continuando na mesma rotação.
rotação não, no mesmo avanço. Importante destacar, né, que o G01 é modal. Então, uma vez ele selecionado aqui, uma vez ele indicado, as linhas posteriores vão seguir a mesma orientação. Então, todas essas informações que vêm depois vão seguir o avanço de 0.2. No final, então, lá na linha 120, não tem essa linha, mas se tiver 120, vier um G00, aí sim, cancela isso, né? E daí vai a partir do G00. Então, a função modal, ela cancela, ela está ativa até outra função modal cancelar ela. Tá? G00 também é a função modal. Então aqui ele faz todo o perfil, né? Então ele veio até o Z-40 e depois ele vai no X45 e Z-60. Também, né, como eu falei, G01 é uma função modal, também com uma rotação de 0.2 mm por rotação. Bom pessoal, vamos lá então, dando seguimento ao anterior. Nós temos uma peça que está mostrada aqui nesse slide, onde a gente tem que retirar o material a remover é essa parte aqui do material, né, da peça. É uma peça então que ela tem um diâmetro de 30 mm, por 20 mm ela tem esse diâmetro de 30. Depois ela aumenta esse diâmetro para 40 mm. Né? Então ele pede para usinar o diâmetro com 30 mm, desbastando-se com a profundidade adequada. Então é para remover esse material aqui que está mostrado. Né? Então aqui está o 0 peça. Então a gente só vai retirar esse material aqui, de 40 até 10. O que supõe-se? Né? Supõe-se a profundidade de desbaste de 1 mm no raio. Isso vai nos dar o que então? Uma redução de 2 mm por passada. Então, se a gente vai tirar 1 mm desse lado, no diâmetro vai ser 2 mm. Bom, como eu falei para vocês, todos os programas CNC possuem, então, um cabeçalho padrão, que está mostrado aqui nessas linhas de código. Então, a primeira coisa que a gente coloca num programa CNC é o número do programa, O001. Ele varia, então, de O001 a O9999, 1999. Depois, na segunda linha, a gente coloca a linha N010, G21, G40, G90, G95. O que é isso, pessoal? É o bloco de segurança. G21, estamos trabalhando em milímetro. G40, cancela a compensação de raio da ferramenta. G90, sistema coordenadas absoluta. G91, sistema de avanço milímetros por rotação. Na terceira linha, na linha 15, né, N15, a gente então define o 0 peça e o ponto de troca das ferramentas. Né? Então a gente tem que colocar G54, G00, X200, Z200, T00. Isso faz com que a ferramenta, por exemplo, a ferramenta está aqui próxima à peça, onde está o mouse, né? A ferramenta está aqui, ela vai numa determinada posição, aonde é seguro trocar a ferramenta. Aí na outra linha a gente coloca T0101, que é o número da ferramenta selecionada. O que quer dizer isso? A ferramenta que está na posição 1 da torre. Novamente a gente tem que definir o 0 peça, o G54. Então define o G54. Define a rotação. Então aqui no caso a gente vai usar uma rotação fixa, G97, né? Rotação em RPM, S2000, 2000 RPM, M4, que a gente liga o eixo árvore do torno. Né? M3, M4, M4 sentido anti-horário e M3 sentido horário. Na linha 35, então, é a linha de aproximação, antes da geração do perfil. Então a gente aproxima em G00, velocidade rápida, né?
No X42, diâmetro um pouco maior do que a peça, e a Z2 também. Então não encosta na peça nem no eixo X, nem no eixo Z. Após isso, então, esse cabeçalho padrão, que, repito, é padrão para todas as programações, a gente vai ter, então, a geração do perfil. Essa sim depende das características de cada programador, né? De cada aluno vai fazer de uma maneira. Porém, essa peça, então, a gente só aprendeu o G01 e G00. Então, a gente vai usar esses dois códigos para fazer essa programação. Tá? Bom, então, na próxima linha, a gente aproxima, então, o X no X36. Então, vocês podem ver que a ferramenta, ela aproximou, né? Ela está abaixo da linha do material bruto. Então, está no diâmetro de 36. O que a gente precisa informar para a máquina agora? Bom, nós temos que ir em G01, que é um avanço controlado, né, na linha 45 aqui, G01, Z-20, que é o tamanho da peça aqui que a gente tem, né, que usinar, a um avanço de F.02. Então, 0,02 milímetros por rotação. Tá? Beleza. No final aqui desse percurso, nós temos que afastar. Então, a gente vai colocar X41, afasta. E G00 a gente move novamente para o ponto inicial. Tá? Então, primeiro, a gente realizou o desbaste até o Z-20. A gente afasta, porque é igual no torno convencional. Tu não passa a ferramenta sobre a superfície que tu acabou de usinar, porque risca, né, e quebra a ferramenta. Né? Tem vários problemas relacionados a isso. Então, tu afasta a ferramenta para X41, lembrando que o diâmetro original é 40. E em G00, move até o Z2, até o diâmetro, até a posição Z2. No G00 para tornar o processo mais rápido. Depois que veio a Z2, a gente vai para o X34. Lembro vocês que na primeira passada a gente fez X36, né? Agora a gente vai no X34 e segue o mesmo processo anterior. G01, Z-20, F0.2. Vai até o final lá do percurso. Depois disso, nós retornamos ao X41. Em G00, vamos até o Z2, né, rapidamente. Depois, vamos ao X32. Aí, em G01, em avanço controlado, nós vamos até Z-20, a um avanço controlado de 0.02. Novamente, afastamos a ferramenta até o X41. Em G00, vamos até o Z2. E aí, na linha 100, nós vamos ao X30, que é a última coordenada que nós temos no eixo X. Depois disso, né, que nós estamos na posição correta, em X30, nós vamos, então, na próxima linha, em G01, até Z-20 F.02. Ah, professor, por que tem que colocar o G01? Bom, você já pensou, então, usinar esse eixo, esses 20 milímetros, na velocidade mais rápida que o torno tem? Com certeza quebra a ferramenta. No mínimo, quebra a ferramenta. Então, por isso a importância do G01, né? Nas últimas linhas, então, a gente vai para a linha 110, vai para X41, então a gente vai no diâmetro de 41, e na outra linha a gente dá o G54, o G00, X200, Z200, T00, que é a definição do zero peça e ponto de troca de ferramenta. Então, essa parte final, essa linha 115, é a finalização do programa. Então, quando a gente termina a peça, a gente move, então, suporte e ferramenta, né,
para uma zona segura. E na próxima linha, na linha 120, dá um M30, que é o fim do programa. Acabou o programa. Tá? Se acaso nós tivéssemos, então, outra ferramenta, né, para fazer um furo, alguma coisa nessa peça, não ia dar fim de programa, e nós ia chamar, então, a nova ferramenta, ia definir velocidade, ia aproximar, ia fazer o perfil. Né? Lógico que isso segue o fluxograma que eu já mostrei para vocês e no vídeo anterior, né? Então, é só seguir esse fluxograma e realizar a programação conforme os conhecimentos de vocês. Beleza? Bom, é isso aí então. Até o próximo vídeo. Bom, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar prosseguimento aqui. Então, agora sobre o fluxograma de programação da linha G e GL da Home, né? Que é a fabricante de uma das nossas máquinas. Então, existe um fluxograma padrão para programação dessa linha de máquinas da Home. Tá? E a gente segue ele como o nosso cabeçalho padrão, sobre o nosso programa padrão. Então, o início é o quê? Então, o início, a gente tem que colocar o número do programa. Então, para colocar o número do programa, a gente coloca O e 4 dígitos, que vão dar o número do programa. Entre parênteses, a gente pode colocar o comentário, que é para ajudar mais fácil a localização, ou saber que o programa O0100, por exemplo, é a peça 1. Então, a gente colocaria entre parênteses, peça 1, né, do lado do O0100. Tá? Na segunda linha, na linha N010, a gente coloca o bloco de segurança, que eu já falei para vocês algumas oportunidades. Ele é necessário para garantir que a máquina trabalhe em milímetros, cancele o raio de ferramenta, de compensação de ferramenta, coordenadas absolutas e avance o milímetro por rotação. Depois disso, então, seguindo o fluxograma aqui, a gente tem a troca de ferramenta. A troca de ferramenta, então, é necessário alguns passos. Primeiro, para a troca de ferramenta, a gente precisa afastar a ferramenta das proximidades da peça para realizar a troca. Então, o que a gente faz? A gente coloca G54 ou G55, G56 até G59, depende do zero peça que está usando. G00, X, né, que é o G00, é a velocidade mais rápida que a máquina tem. X200, Z200, T00. Então, a gente afasta a máquina a 200 mm em X e Z, por exemplo, da face da peça, que é uma zona segura. Então, é o ponto de troca de ferramenta. Tá? Então, a gente pode colocar X e Z 200. Depois disso, a gente chama a ferramenta que a gente quer. Então, P0101, a gente vai chamar a ferramenta 01 e o corretor de desgaste da ferramenta 01, que a gente vai falar mais adiante sobre corretor de desgaste. Depois a gente chama novamente o G54, G55, G56, o G que tu colocou na linha anterior. Geralmente, 90% das vezes, a gente vai usar o G54. Beleza. Então, essa segunda parte, troca de ferramenta, já foi feita. Agora, nós temos uma pergunta no fluxograma. A programação ela vai ser em velocidade de corte? Sim ou não? Sim. Sim. Então, a velocidade de corte e a rotação máxima. Então, a gente vai programar em velocidade de corte? Sim. Então, nós temos que programar a velocidade de corte e a velocidade máxima. Está aqui, né, escrito aqui. Para programar a velocidade de corte, lembro vocês, a gente já viu na aula passada, G96, S, valor. O valor do S vai ser o valor encontrado, o valor da velocidade de corte encontrado nas especificações da pastilha, da ferramenta que a gente vai usar. Então, G96, S220, por exemplo. Tá? G92, então, vai delimitar a máxima rotação em RPM. Tá? Então, vai ser a máxima rotação em RPM. Ih, deu problema aqui. Vai ser a máxima rotação em RPM. Tá? Então, a gente vai ter G92, S2500, M04. Então, isso definiu que a rotação máxima que nós vamos ter vai ser 2500 RPM e M
né, a função M, ela liga e desliga o eixo árvore. M03, sentido horário, M04, sentido anti-horário. M03 horário, M04 anti-horário. Tá? Liga o torno nesse sentido. Beleza. Se nós dissesse nesse fluxograma não faremos a programação em velocidade de corte, e sim RPM, nós teríamos que ir para a programação em RPM. É mais direto, mais fácil um pouco. G97, S, taranã, M, 0304. S pode ser 1000, 1500, 2000, enfim, a rotação que tu achar necessário para aquele programa, tá? Então a gente pode colocar aqui S2000, por exemplo. Após isso, pessoal, a escolha da velocidade, definição da velocidade, a gente gera o perfil, tá? Isso é o que manda o fluxograma. Porém, eu vou colocar aqui um comentário que antes da geração do perfil é necessário a aproximação. A aproximação da ferramenta na peça. Então, antes disso acontecer, a gente tem que aproximar a peça. Então, numa linha aqui, por exemplo, linha, não sei qual linha vai dar aqui, digamos linha 70, N070, eu vou dar um exemplo aqui então, N070, a gente vai colocar G00, X34, se a nossa peça, por exemplo, tiver um diâmetro de 32, e Z2. Tá? Então, antes de a gente gerar o perfil, a gente aproxima na velocidade mais rápida do torno, que é a G00, para gerar o perfil. Senão vai dar um probleminha ali, vai demorar muito para ela fazer o perfil e tal. E vocês vão ver, vocês vão passar por esse problema quando a gente for para o simulador. Beleza? Então tá aqui, tá ok. Então, pessoal, depois disso, a gente gera o perfil. Tá? Então, gera o perfil de acordo então, com a criatividade do programador, de acordo com o conhecimento do programador, né? Dos conceitos que ele tem, enfim. Então, a gente gera esse perfil, que a gente vai mostrar no próximo vídeo, então fazendo um exemplo dessa programação. E aí, após terminar esse perfil, que eu não vou escrever nada, porque é muito... cada caso é um caso, a gente pergunta mais, a gente faz mais uma pergunta. Há mais ferramentas? Sim ou não? Não tem mais ferramentas? A gente vem para o fim de programa. Então, a gente está aqui, fim de programa. A gente dá o G54, G00, X200, C200, T00, né? Envia, então, a ferramenta para uma zona de troca de ferramenta, para o ponto de troca de ferramenta, onde é uma zona segura, e dá o M30, que é o fim de programa, ou M99, que é reiniciar o programa. Tá? Beleza. Há mais ferramentas? Sim. O que ocorre? Olha só, segue o fluxograma. Voltamos aonde? Voltamos aqui próximo ao início, então, na zona de troca de ferramenta. A gente troca a ferramenta, chama ela, define o zero peça, define a velocidade, gera o perfil. Há mais ferramentas? Sim ou não? Sim. Retorna, e aí segue o fluxo novamente. Até terminar todas as ferramentas. Há mais ferramentas? Não. Então, é fim do programa. Fim do programa, segue essas instruções e o programa está terminado. Beleza? Até mais.